Olá a todos, como é que vocês estão? Aqui é Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, hoje 18 de abril de 2024, 7 horas e 12 minutos da manhã em São Paulo, capital. Zona Sul, a temperatura cai em São Paulo e no Sudeste, por volta aí de 20 graus. Falar da TL, a Teologia da Libertação. Elementos do liberalismo e do protestantismo estão inseridos aí na TL, na Teologia da Libertação. Eu me lembro que eu fiquei mais inteirado deste assunto através da crítica que lhe fazia um indivíduo chamado Bernardo Kister, que era da época que a gente assistia os vídeos lá do COF, e daí eu conheci lá vários deles que faziam esta crítica severa à teologia da libertação. Também me recordo que o Papa João Paulo II, notório anticomunista de sua época, polonês e tudo mais, um país que tem uma diferença aí com a antiga União Soviética, e que eles estendem agora essa diferença para com a Federação Russa, que é um outro país, né, que passou pela União Soviética, incólume, né? E se não vejam aí a teologia da libertação. Primeiro, ela faz uma crítica à opressão. Quem é que faz a crítica à opressão? Os direitos humanos aí da ONU, o conceito de dignidade humana preconizado aí por esses órgãos aí, ONU, Unesco, né, Tribunal Penal, né? A gente deve criticar a opressão, né? Veja, a TL aí faz uma opção preferencial pelos pobres. Veja, essa frase aí, essa expressão aí foi muito propagada, né? Aí pelo Frei Beto, Leonardo Boff e vários dos principais arautos aí da teologia da libertação, né? A opção preferencial pelos pobres, essa crença liberal, né? Que veio do liberalismo, da Revolução Francesa, aí a igualdade, né? A liberdade, a fraternidade, né? A justiça, né? A justiça social. Você quer viver num mundo onde você é rico, cercado de miseráveis? É isso que se quer, né? Veja, então a TL prega aí a transformação social, né? Aí você tem a função social da igreja, né? Que é comum também na igreja católica, né? Valores liberais da liberdade individual. Você não tem transformação social se não tem uma melhoria das condições econômicas das pessoas mais desvalidas, mais à margem da sociedade, né? Então a ideia do bem-estar social, aí welfare state europeu, né? Tão comum aí na Europa até recentemente, né? Que eles estão perdendo aí essa melhoria social, né? Tem a Bíblia como fonte de inspiração, a teologia da libertação, né? Sobretudo a mensagem bíblica de justiça, amor e liberdade, libertação dos males deste mundo. E um dos piores de todos é, naturalmente, a miséria, né? A teologia da libertação coloca ênfase na ação, quer dizer, então a fé tem que ser uma coisa ativa, que se reflete em ação, em obras. Quer dizer, então o indivíduo tem que ter uma responsabilidade social, né? Isso é o que recomendam os próprios teólogos protestantes e também os católicos em geral, né? Promove uma visão escatológica da vida e da visão de vida, de uma cosmovisão em que se busca a libertação final da opressão. Quer dizer, o final da condição humana na Terra é que a opressão acabou, né? E daí vem a ideia de um Messias que vai libertar-nos dos males deste mundo. Ou seja, essa visão escatológica é aquela visão que aponta para o fim dos tempos, né? Apesar de todos os desafios e críticas que recebeu de dentro e fora da Igreja Católica, a teologia da libertação segue sendo uma voz, é uma reflexão minha, né? Segue sendo uma voz no deserto neoliberal, clamando por justiça social e na defesa dos mais marginalizados, né? A neodireita aí
se resume a colar a peixe, ele é marxista. Não, ela é marxista, foi criado pelos soviéticos, né? Eu acho que foi criado aqui na América Latina, né? Outros autores dizem que foi criado aqui na América Latina. Então, e daí você cola ali, não, isso daí é marxismo cultural, né? E já a esquerda liberal, né? Quer dizer, a direita diz isso daí, né? Já a esquerda, ela está cada vez mais ateia, né? Cada vez mais descrente, né? Descrente das coisas transcendentais, né? Então achei importante voltar a este assunto, que ainda vou me estender um pouco sobre essa questão. Até porque quando eu fui crismado, mais ou menos recentemente, há alguns anos, o meu mentor, o meu professor lá de crisma, ele via com muito bons olhos, e ele bom católico, hein? Católico praticante, e ele era uma pessoa que me fez ver de outra maneira a teologia da libertação, não daquela maneira puramente negativa, né? Dos neocons aí, né? Da neodireita. Comecei a ver, e também sem a descrença da esquerda liberal, né? Então, saindo fora aí dessa direita e dessa esquerda, eu comecei a ver de uma outra forma. De uma forma mais positiva. Bom, vamos falar agora da visita aí do Olaf ao presidente Xi Jinping. O Xi Jinping aproveitou a visita do Chucrute aí na China, aproveitou para dar algumas explicações a ele, né? Por exemplo, o Xi Jinping explicou ao chanceler alemão Olaf Scholz o que é necessário para restaurar a paz na Ucrânia. É uma lição que ele precisa receber, né, o Olaf. Aí o Xi Jinping falou, olha, Olaf, deve ter falado com o tradutor, né, o intérprete e tal, né? Nós temos de dar prioridade à manutenção da paz na Ucrânia. Estabilidade, né? É preciso deixar de querer ganhar de maneira egoísta com a guerra, né? Será que não seria o caso de você parar de enviar suas armas para acabar com a vida do último ucraniano? Segundo lugar, ó, nós temos de parar de jogar lenha na fogueira, né? Aí ele falou para o Olaf, Olaf, será que é possível você apagar o fogo jogando mais gasolina, né? É isso que você quer para a Alemanha? Veja, ainda completou, né? Falou, olha, nós devemos criar condições para restabelecimento da paz, né? E evitar agravar ainda mais as tensões na Ucrânia. Você não acha, Sr. Olaf Scholz? Veja, além disso, a gente precisa reduzir esse impacto negativo, né, desta guerra na própria Europa, né, na economia da Europa. Ou você está feliz que a inflação está crescendo, que a imigração está crescendo, que o custo de vida está aumentando. Você está feliz com isso, Sr. Olaf? Né? Ou você realmente quer comprometer aí a estabilidade do comércio interno e externo? Você também não se importa o abastecimento de grãos e para a própria Alemanha? Ou não é importante para você, seu Olaf? Né? E assim, o chinês, daquela maneira proverbial, calma, reflexiva, ele deu esta pequena, digamos, esses pequenos conselhos, né? Afinal, o Olaf foi lá passar o Pires, né? Então ele aproveitou e colocou uns conselhos ali no Pires do Olaf. Bom, e a Rússia, hein? O FMI prevê, o FMI, que é um órgão dos globalistas, prevê que a Rússia cresce 3,2% em 2024, ou seja, ela vai crescer mais do que o Reino Unido, ela vai crescer mais do que a França, ela vai crescer mais do que a Alemanha, sendo que ela é o país mais sancionado do mundo pelos neocons aí, americanos e europeus, né? Tem mais de 20 mil sanções, né, contra os russos, né? No entanto, as exportações de petróleo mantiveram-se estáveis. As despesas públicas permanecem elevadas, é verdade. E isso contribui para o crescimento. Veja, é contrário do que se fala aqui, né? Aqui, quando aumenta a despesa pública, é uma gritaria, né? Da neodireita aí, né? É uma gritaria, porque eles acham que você está gastando todo o seu orçamento com os pobres, né? Lá não, lá quando aumenta a despesa pública, nós estamos investindo mais em políticas públicas,
em políticas sociais e nós estamos tendo superávit com isso, ou seja, estamos tendo um retorno. Né? Quer dizer, então, qual é o problema de você investir na população do teu país com política pública, com política social, se você tem um ótimo retorno, né? Inclusive um ótimo retorno financeiro que você pode reverter, dinamizando ainda mais a economia, né? Criando empresas ainda mais sólidas dentro daquela política de criar uma demanda interna, um consumo interno, né? E depois nós vamos ver como é que nós vamos lidar com esses sancionadores, né? De um modo geral, a economia mundial até que resiste bem, hein? Apesar das muitas previsões sombrias, o mundo evitou uma recessão aí pior, que parece que é o que se desejava aí na era do Covid. O sistema bancário ainda se revela bastante resistente, né? E as principais economias, sobretudo aqui do sul global, hein? Tô falando mais do sul global, não sofreram aí grandes colapsos, né? Como se prevêem os apocalípticos de sempre, né? Bom, e o Rui Costa Pimenta? O Rui Costa Pimenta falou o seguinte, ó, a imprensa burguesa agora faz uma campanha suja, né, de que as mulheres iranianas são oprimidas pelo governo. Ele falou, é uma coisa absolutamente absurda e falsa. Era assim antes da Revolução do Irã, né? Quando era a época do Shah. Né? Porque assim, você teve a época do Shah e depois você tem a época do Ayatollah. O Shah foi, né, superado pelo Ayatollah. Na época do Shah, sim, existia uma ditadura brutal no Irã. Ditadura essa promovida e patrocinada pelos Estados Unidos, né? Já era quando começou os neocons lá a dar as cartas, né? O lobby sionista já dava as cartas na Casa Branca, né? Então resolveram enfiar o Shah na goela do iraniano. Foi a ditadura mais brutal daquela época, né? Do mundo, talvez. Se pode comparar aí com a ditadura do Videla na Argentina e com a do Pinochet no Chile, ou seja, ditaduras brutais. Não há dúvida de que em 45 de revolução, quando chegou a Ayatollah, a vida da mulher iraniana melhorou excepcionalmente. Né? A dúvida então é a seguinte, depois de 45 anos de revolução no Irã e 45 anos de neoliberalismo na Europa e nos Estados Unidos, aonde que a mulher é mais oprimida? Aonde que ela é mais oprimida? Hein? Aonde que tem mais lei Maria da Penha? Hein? Bom, a gente pode voltar nesse assunto. Veja, falar agora sobre o atlanticismo, hein? Quando eu digo, por exemplo, ontem eu disse no meu vídeo, que são loucos bíblicos, né? São desvairados, são paranoicos, né? Eu estava apenas, ontem, quem assistiu meu vídeo de ontem, sabe que eu estava apenas descrevendo a pura realidade do mundo que a gente vive, né? O fato é que o antigo primeiro-ministro sionista, o Ehud Barak, faz novamente a mesma declaração de sempre. Ó. Ele falou o seguinte, ó, os ministros que apoiam Bibi Netanyahu precisam pressioná-lo duramente para aumentar, escalar logo a guerra total no Oriente Médio, senão o Messias não vem. Né? Já pensou se o Messias não vier? Né? Então, assim, nós precisamos fazer um ataque assim, contundente contra o contra-ataque que o Irã fez, né, recentemente com os drones e os mísseis. Né. Bom, o esgotamento moral aí do atlanticismo, que é um dos nomes aí que se dá ao Ocidente coletivo, ao sionismo, ao excepcionalismo americano, etc. Né? O esgotamento moral do atlanticismo vai se tornando banal. Veja, a França, a Alemanha e o próprio Reino Unido pegaram a Convenção de Viena e usaram como papel higiênico, né? Ao legitimarem o ataque bárbaro de Israel à embaixada iraniana na Síria. E aí ele atacou um Estado constituído. Né? Ataque esse que motivou aí o protocolo do artigo 51 da Carta da ONU por parte do Irã, ou seja, o direito de reação, em sua resposta aos alvos militares israelenses. Os europeus tchutchucas aí dos sionistas também exortam nos bastidores que Israel ataque o Irã com boas armas, armas alemãs, inglesas e francesas, né, de preferência. Mas na verdade a maioria dessas armas é americana, né? Mas na mídia sionista eles pedem moderação, né?
O mote agora é sancionar o Irã. Bom, o tal direito internacional, né, já virou uma piada internacional também, né? O Irã, ele usou 1% dos seus drones e mísseis no contra-ataque a Israel. E agora se sabe, sequer usou hipersônicos. Aqueles 9 que entraram lá sequer eram hipersônicos. Eram mísseis balísticos comuns. Pessoal, dá uma olhada aí no meu vídeo sobre os hipersônicos, aí no canal você encontra, hein? Bom, agora falar um pouquinho de... Veja, eu era não tenho o conhecimento que o Rubem Gonzalez tem sobre Fórmula 1, porque ele é uma enciclopédia sobre Fórmula 1, né? Mas assim, eu gostava de Fórmula 1, né? Quando eu era criança eu cheguei a entrar lá no autódromo, até conheci o Emerson Fittipaldi, né? E os europeus conseguiram transformar a Fórmula 1 numa corrida boba, né? Praticamente os pilotos viraram assim robôs, quase que de pelúcia, né? Quer dizer, é melhor fazer logo uma coisa virtual, né? Já virou uma corrida virtual, né? Onde não se corre nenhum risco, sendo que o risco é inerente àquela a questão da velocidade, né? E a próxima vítima, ó, que vai se transformar num robô de pelúcia, será o futebol, né? Para a imprensa europeia, aí, os jogadores brasileiros sempre são machistas, egoístas, chauvinistas, racistas, né? Já os jogadores aí europeus são límpidos, são clássicos, são puros, são miraculosos, acho que são LGBTs, né? São lindos, né? E assim eles pretendem ganhar o campeonato, né? Campeonato esse que vai ser em junho e julho, né? Agora olha essa, ó, que hoje é mais assim, as notícias que eu coletei lá no meu blog, então são mais notícias esparsas, né? É um tipo de vídeo onde eu não fico muito num tema só, né? Eu vou passando de um para o outro, ó. O chapéu de alumínio, o Neocon, a neodireita brasileira, ela não diz assim que o comunismo dominou tudo, vai dominar o mundo, que todo mundo é comunista, né? Basta você ter a menor desavença com o indivíduo e ele é comunista, né? O Michael Froman, presidente do poderoso Council of Foreign Relations, o CFR, né, que é o maior think tank aí, ou a maior ONG aí, a mais poderosa ONG aí dos Estados Unidos, que faz as relações externas dos Estados Unidos, e que também é parcialmente dominada pelos neocons, né? O Michael Froman diz o seguinte, ó, olha só o que ele falou, ó, em vez de a gente fazer com que a China se torne como nós, Estados Unidos, vamos ficar mais iguais a eles, né? Assim, mas vamos fazer isso de uma forma bem direcionada, bem selecionada, tipo, vamos selecionar os chineses, né, aos quais nós queremos imitar, com os quais nós queremos ter uma vida em comum, né? Se você não pode vencê-los, se você não pode vencer os chineses, junte-se a eles, seja igual a eles, né? E aí, chapéu de alumínio, quem é que é o comunista aí, hein? É o chinês que é comunista? Ou é o americano que é comunista, lá do Council for Relations, né? Bom, pessoal, agora é o seguinte, eu vou prometer, aí eu já prometi um vídeo sobre a farsa da ida à Lua, agora eu vou prometer um vídeo também sobre o neocon, um termo que eu uso muito, que é o neoconservador, né? Acho que eu terei que fazer mais de um vídeo aí sobre o neocon nesse canal, né? Tá prometido, hein? Eu vou explicar toda a trajetória do surgimento do movimento neocon nos Estados Unidos, mas já vou adiantando que ele é praticamente a mesma coisa que o lobby sionista em Washington DC, né? E em breve todo mundo vai saber, quem tem condições de saber, evidentemente, né? Que quem planejou e executou as Torres Gêmeas, né, a New Pearl Harbor, precisamos de uma nova Pearl Harbor, em 2001, lá, né? 11 de setembro, Nova York, foram os sionistas. Mais especificamente, os neocons planejaram e executaram. Então eu prometo aí fazer esses vídeos, né, que vai fazer os neurônios aí, os dois neurônios, né, o da direita e o da esquerda, vai dar choque, né? O governo brasileiro é comunista? Perguntar aí
para chapelança aí, para bigodagem, né? O governo brasileiro é comunista? Claro que é. Não, o governo brasileiro é comunista, né? O PT é comunista, né? O Lula é comunista. Eu fiz um vídeo sobre aí, hein? Ontem, hein? Dá uma assistida aí que vocês vão gostar aí, que eu falo, o PT é comunista, né? O governo brasileiro é comunista? Claro que é, eu concordo aí com a neodireita brasileira. As Forças Armadas é comunista. O STF, comunista. Congresso Nacional, comunista. E o Executivo? É comunista. É tudo comunista. Somente entre eles, hein? Tá? Não é comunista com você, né? Com você, o chapéu de alumínio. Com você, né? Com você não. Com você, esquerda liberal. Com você também não, né? Ele é comunista entre eles lá, não com os eleitores do Lula, com os eleitores do Bolsonaro, não com a população brasileira, não com a comunidade brasileira, né? Eles são comunistas entre eles, bem entendido, né? Bom, a real agora é usar português claro, em português límpido, para concluir nosso vídeo de hoje. A Rússia vende de um modo acachapante a grande coalizão da OTAN, que são mais de 30 países lá enviando armas e dinheiro para Mr. Zelensky, e a Rússia vence de modo atordoante, né? E Israel tá levando um cacete de criar bicho lá na Palestina, hein? Já virou um bicho. E eu sempre digo, a única maneira de você lidar com um cão hidrófobo é abatendo, né? Não tem cura, né? Esperemos que esperemos, a esperança é a última que morre, né? Que finalmente o bom senso prevaleça e as pessoas façam uma paz, ainda que seja uma paz relativa, né? Ok, pessoal? Então nós advogamos pela paz. Sou mesmo um pacifista, né? Gosto do Mahatma Gandhi, né? Quer dizer, eu não sou um adepto do pacifismo. Não, mas eu acho que algum tipo de acordo de paz tem que existir, né? Algum tipo de acordo tácito ou temporário tem que existir para evitar o pior, né? Que é a guerra total, a guerra nuclear, né? Onde todo mundo vai respirar com aquele negócio lá, né? Com aquele negócio lá para você não morrer na radiação, porque o problema não é nem a bomba, né? Quer dizer, a bomba faz um buraco grande, morre todo mundo, cai todo mundo ali. O problema é, quer dizer, mas você também não consegue destruir todas as cidades ao mesmo tempo, né? Por exemplo, nós aqui do sul global, né? Nós não seremos um alvo prioritário no caso de uma guerra nuclear, né? Eu também não acho que eles vão bombardear o Irã com armas nucleares, né? O Irã tem um amigo muito bom que tem armas nucleares também. Quer dizer, não é só Israel que diz ter armas nucleares. Pode ser que o Irã também as tenha em seu próprio território, mas ele tem o Paquistão, que lhe poderá fornecer, se necessário. Não, ele tem mais do que isso, né? Ele vai ter com certeza a ajuda dos adultos, né? Que é a Rússia e a China, né? E daí só restará aos neocons botar o rabo entre as pernas, seguir os ditames de Maquiavel, que é o cara que eles mais amam no mundo, né? E dar uma arrefecida aí, naturalmente temporária, né? Que a paz é tão temporária quanto a guerra, né? Pessoal, então muito obrigado a todos, obrigado por sua atenção no nosso vídeo que ficou com 24 minutos no nosso canal, também na forma de áudio no podcast Luz no Fim do Túnel, que eu coloco diariamente ali também no Spotify. Então você pode ouvir na forma só de áudio, se você não quiser ver o tempo todo minha barbicha aqui, o meu chapeuzinho, né? Você pode querer ouvir só no seu áudio, enquanto você faz aí sua esteira, né? Enquanto você anda de bicicleta, enquanto você anda pelo Parque de Ibirapuera, enfim. Prestigie o nosso canal, né? Canal novo, com poucos e excelentes seguidores, né?
Dá um like aí pro YouTube entender que tem visualização. Faz um comentário. Se quiser me pagar um cafezinho aí, tá aí o Pix do canal. Tá? Obrigado a todos e fiquem com Deus.